irmãos podem se assentar. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Nós vamos aí até o final do capítulo, até o versículo 32. Eu contarei com a ajuda dos irmãos na leitura do texto. Nós faremos essa leitura de maneira alternada. Romanos 1, do 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos em Cristo Jesus de meditar nas grandezas do Evangelho nesse instante. Fala-nos ao coração nesta manhã, através da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A pós-modernidade trouxe consigo, não que fosse invenção da pós-modernidade, mas ela trouxe consigo um reforço muito grande da ideia de um Deus de paz e amor, um Deus tranquilo, um Deus, usando expressões populares, um Deus suave, um Deus que é puro amor em detrimento de outros atributos, né? Afinal de contas, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. O X da questão é que Deus não é apenas amor. Eu disse que a pós-modernidade trouxe novos nuances, porque na verdade isso sempre existiu. O professor no seminário sempre dizia que dificilmente nós veremos uma heresia nova. O que acontece é que nós vamos vendo novas roupagens para heresias antigas. O fato é que o Deus que se tem pregado por aí é um Deus politicamente correto.
Um Deus que está à porta e bate, mas bate tão suavemente, que cabe a você atendê-lo de fora, cabe a você escolher se ele vai entrar. É um Deus tão educado, que jamais ousaria entrar em confronto com o pecador, que jamais ousaria reprovar alguém, porque na pós-modernidade o que vale são as nossas escolhas. Cada um é dono de si, cada um faz o que bem entende, e como diria aquela frase antiga, mas que se encaixa tão bem nos tempos em que nós estamos vivendo: é cada um por si e Deus por todos. Infelizmente é isso que tem sido pregado por aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para vocês que nos assistem. Pode ser que cada um viva por si, mas Deus não está por todos. Essa é uma realidade de confronto. E o texto que nós lemos é um texto de confronto. Por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente que acredita na ideia de que Deus é tão amoroso, mas tão amoroso, que a sua justiça não pode ser outra senão exercer misericórdia com todos os homens. Então todos se salvarão. Mesmo aqueles que não querem Deus nesse momento, eles vão se salvar. Ainda que depois que eles morram, eles esperem no purgatório, ou eles sejam simplesmente aniquilados, eles deixem de existir, porque Deus é tão amoroso, que Deus é incapaz de mandar pessoas para o inferno. Infelizmente é o que se tem pregado por aí. Porém, quando nós voltamos os nossos olhos para a Escritura, nós vemos que existe uma harmonia tão grande na pessoa, nas três pessoas da Trindade. Existe uma harmonia tão grande entre os atributos de Deus, de tal maneira que é impossível nós pensarmos em um Deus que seja 100% amor, mas que seja 30% santo, ou 72% justo. A grandeza de Deus está, segundo alguns teólogos, justamente no fato de que Deus é o único ser que consegue ser plenamente amoroso, plenamente santo, plenamente justo, plenamente irado, e tudo isso ao mesmo tempo. Por isso nós falamos que Deus é um Deus glorioso. Os atributos de Deus existem de forma harmônica, não de forma contraditória. Normalmente nós medimos os atributos de Deus com base na nossa maneira de reagir. Então, quando eu estou irado, nem sempre eu estou amoroso. Logo, quando Deus está irado, nem sempre Ele está amoroso. Mas com Deus é diferente. A ira de Deus é uma ira amorosa. A santidade de Deus é uma santidade irada. E tudo isso existe em perfeita harmonia. Esse é o tipo de verdade que nós aceitamos pela fé. Nem sempre é fácil entender, porque todas as vezes que nós olhamos para Deus, nossa visão é limitada a respeito de Deus. Mas Deus é o único que consegue cultivar todos os seus atributos em plenitude, e tudo isso ao mesmo tempo. Quando nós falamos de Deus, e pensamos até mesmo na nossa percepção que temos a respeito de Deus, a gente está falando de algo que o texto nos diz aqui, especialmente nos versículos 19 e 20. O texto nos diz que tudo que nós sabemos de Deus é porque é possível conhecer a Deus. Há uma doutrina cristã, cujo nome você vai encontrar no dicionário mais claramente, que é a doutrina da cognoscibilidade de Deus. O que é isso, pastor? O que é cognoscibilidade? Cognoscibilidade é a característica daquele que é cognoscível. Ajudei muito, não é verdade? Ajudei, agora ficou bem mais claro. Mas o que é cognoscível? Cognoscível é aquilo que é possível conhecer, aquilo que é possível entender, aprender. A Bíblia nos diz que Deus se revela. Então é possível que nós conheçamos a Deus. Quando vocês virem, ouvirem, lerem essa expressão cognoscível, Deus é um Deus cognoscível, o que a expressão quer dizer é que Deus é um Deus que se dá a conhecer. O Salmo 19 nos diz que os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, mas nada se compara à palavra de Deus, porque só no Evangelho nós temos o conhecimento salvador a respeito do Deus que nós cremos. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam.
Oséias capítulo 6, versículo 3 ainda vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é possível conhecer a Deus. E o texto de Romanos 1 nos fala isso. O texto de Romanos 1 é assim, um parecer do apóstolo Paulo. Ele escreve a sua carta aos Romanos para expor os seus pensamentos, para expor a doutrina cristã, melhor dizendo, e também para que pudesse tratar de algumas questões da igreja e até também solicitar uma oferta, porque a intenção de Paulo era passar por Roma para ir à Espanha. Quando ele chega no capítulo de número 1 aqui, Paulo começa falando que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Não que o judeu tenha prioridade, mas primeiro a salvação chegou aos judeus e depois chegou a todos os homens. Então a perspectiva de Paulo aqui é histórica. Mas tem um problema. Mesmo os homens entendendo que há um Deus no céu, os homens não se curvaram perante esse Deus. E é isso que Paulo está falando aqui. E por não se curvarem perante o Senhor, Deus então aplica a sua ira aos homens. O que nós vemos hoje no mundo, toda rejeição de Deus, toda a ética que lamentavelmente parece cada dia piorar, são frutos daquilo que nós vemos na palavra de Deus, que nós chamamos de impiedade. O que é a impiedade? Para a gente entender o que é impiedade, primeiro vamos entender o que é piedade. Piedade é a vida na fé, uma vida de submissão ao Senhor, submissão à sua palavra, entrega total ao Senhor. Então, impiedade seria o oposto disso, uma vida de rejeição a Deus, uma vida na qual, mesmo entendendo que há um Deus no céu, o ser humano insiste em manter as suas práticas, alguns porque acreditam que no final Deus vai passar um paninho lá e está tudo resolvido. Outros porque não estão nem aí para Deus mesmo. Outros porque acreditam em um Deus tão amoroso, tão terapêutico, que é um Deus incapaz de estar irado. E Deus é irado. A ira de Deus é a ira santa, porque Deus está irado contra o pecado. Nosso tema nessa manhã é ira contra a impiedade. Ira contra a impiedade. E nós vamos focar na impiedade, essa rejeição para com Deus. E nós vamos responder a seguinte pergunta: por que a impiedade, ou seja, a rejeição para com Deus, por que a impiedade é um problema? Nós veremos isso em 3 pontos. Em primeiro lugar, a impiedade é um problema porque ela é rejeição da verdade de Deus. Impiedade é rejeição da verdade de Deus. O texto dos versículos 18 a 21 nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, porque eles, conhecendo a Deus, eles trocaram a verdade pela injustiça. O que é a verdade de Deus? Paulo nos diz anteriormente nos versículos 16 e 17, que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Os homens entendendo e muitos deles ouvindo a mensagem do evangelho, porque Paulo era um pregador itinerante. Muitos se rebelaram contra o Senhor e não quiseram dar ouvidos à verdade de Deus. Nós ouvimos diversas histórias missionárias de pessoas que passaram por situações inexplicáveis e que pela graça de Deus foram direcionadas à palavra de Deus e quando tiveram contato com a palavra de Deus, entenderam que o Senhor as estava chamando. Você provavelmente conhece alguma história missionária desse tipo? Então, queridos, nós na semana passada até falamos sobre Agostinho. Agostinho teve uma experiência na qual ele ouviu uma criança cantando pegue e leia, pegue e leia. Ele então pega a primeira coisa que vê na frente e lê. E quando ele pega esta coisa, o que ele está lendo é Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. E naquele momento seu coração é arrebatado pelo Senhor. A verdade de Deus está exposta ao mundo. O mundo sabe, e por isso nós vemos muitas vezes o mundo como esse sistema de valores revoltado contra Deus. O conhecimento de Deus não se dá apenas na criação. Paulo vai dizer, olha, por meio das obras criadas, nós vemos o seu eterno poder, nós vemos tudo. Os homens, tendo conhecimento disso, são indesculpáveis porque não se dobraram perante Deus. Rejeição para com a verdade de Deus aqui significa rejeição para com a mensagem do Evangelho. Os homens, preferindo suas mentiras, rejeitaram a Deus. A impiedade é um problema, porque a impiedade é rejeição para com o Evangelho, é rejeição para com a verdade de Deus. O pecado colocou todos os homens nessa condição. É importante que a gente entenda isso. Nós lemos em Romanos 3, 23, que todos pecaram e todos carecem da glória do Senhor. Eles estão destituídos da glória do Senhor.
Eu gosto muito dessa expressão destituídos, porque ela significa que eles não têm mais posse, não têm direito, não têm acesso por meio dos seus próprios méritos. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós temos a esperança, nós cantamos isso agora, sempre em Jesus Cristo nossa esperança. Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho, mas a mensagem que aqueles que vivem na impiedade insistem em recusar, insistem em tapar os seus ouvidos. A impiedade é um problema, porque a impiedade é rejeição para com a mensagem do Senhor. Talvez você possa pensar, pastor, mas eu nunca rejeitei a mensagem do Senhor. Eu gostaria que nós fizéssemos um pequeno exercício prático. Gostaria que você pensasse, não no dia de hoje, mas no dia de ontem. O dia de hoje ainda está começando. Ontem, em algum momento, você se lembrou da palavra do Senhor e mesmo se lembrando da palavra do Senhor, escolheu agir contrário a ela? Analisando os nossos corações, é possível que sim. Embora nós não estejamos em um contexto de impiedade declarada, como se estivéssemos revoltados com Deus, ainda há resquícios do velho homem no nosso coração, que insistem em rejeitar a verdade de Deus, que insistem em abandonar a mensagem do Senhor, que insiste em remodelar o Evangelho à nossa própria imagem e semelhança. O problema da impiedade, em primeiro lugar, é que ela é uma rejeição para com a verdade de Deus. O Senhor é o dono de toda a verdade. Nós cantamos, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Felizes são aqueles que não rejeitam a mensagem do Senhor. Mas a impiedade é um problema também, em segundo lugar, porque ela não é apenas rejeição da verdade de Deus. A impiedade é um problema, em segundo lugar, porque ela é uma rejeição da adoração a Deus. Você sabe o que é idolatria? Idolatria vem do grego e traz consigo três palavras que a gente consegue juntar facilmente e formar a palavra idolatria. A primeira é eidolon. Eidolon, de onde vem ídolo. Ídolo tem a ver com a projeção daquilo que está na mente, é uma espécie de fantasma. Só que aí a gente vê uma segunda palavra chamada eidos. Eidos significa forma. Então, se nós juntamos eidolon com eido, dá a ideia de que nós estamos dando forma àquilo que está saindo da nossa mente. E aí nós temos também uma palavra utilizada até no culto cristão, que é a palavra latreia. Latreia significa trabalho, dedicação. Então, se nós juntarmos essas três palavras, a ideia por trás de idolatria é retirar algo da mente, dar aquilo uma forma física e ser devoto àquilo. É curioso que alguns, não apenas no seio do catolicismo, mas de outras religiões também, falam que não há idolatria, mas há veneração, né? E a veneração, no conceito de alguns, é diferente, porque a veneração está associada ao respeito que se tem para com a imagem de alguém. Olha, eu tenho respeito para com muitas pessoas, mas eu não oro no nome delas. Eu tenho um respeito muito grande para com Laís, mas as minhas orações são feitas no nome de Jesus. Eu tenho um respeito muito grande para com Hernani, mas as minhas orações são feitas no nome de Jesus. São meus irmãos em Cristo, mas não são eles que levam as minhas orações a Deus. Eles não oram em nome do pastor Luiz, em nome do pastor Gil. Deus abençoe que ninguém faça isso, senão vocês estão perdidos. O fato, queridos, é que o conceito de veneração é derrubado, é jogado ao chão, quando nós acreditamos que há intermediários entre Deus e os homens. Quando a Bíblia nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ali em Colossenses há um problema muito sério. A igreja de Colossos estava sendo ensinada com a seguinte verdade: Jesus existe, Ele é bom, só que Ele é um dos degraus. Para a gente chegar em Deus, a gente tem que subir a escada. Então tem Jesus, pode ter outra divindade aqui, pode ter outra aqui. Jesus pode entrar no meio, Ele pode entrar no clube, mas só Ele não. Só Ele é impossível. E a Bíblia nos diz que apenas Jesus Cristo é o mediador. A Bíblia nos diz que por causa do pecado, o homem tornou-se ignorante, não apenas quanto à verdade de Deus, mas quanto à adoração a Deus.
O conhecimento que ele tem de Deus muitas vezes é mal utilizado e o leva à idolatria. Mas, pastor, o que é idolatria em termos práticos? Para a gente entender idolatria em termos práticos, a gente monta ela em 2 passos. Primeiro passo, o texto nos diz no versículo 21 que eles conhecendo a Deus, os homens conhecendo a Deus, não lhe deram glória. E o segundo passo, versículo 23, curvaram-se diante da criatura. Então o que acontece? A glória que deveria ser de Deus, a adoração que deveria ser a Deus, ela é adoração direcionada à criatura, à criação, e não ao Criador. Qual o problema da idolatria? O problema da idolatria é que ela, em primeiro lugar, cria substitutos pecaminosos para Deus, não é? Ela cria substitutos pecaminosos para Deus. Há pessoas, muitas vezes nós concebemos facilmente a ideia de idolatria no contexto de outras religiões. Mas é possível nós pensarmos em idolatria hoje em vários segmentos da sociedade. Nós podemos pensar em idolatria quando nós pensamos em ideologias, em questões políticas, onde muita gente coloca sua esperança na mão de governantes e acreditam que eles vão solucionar o problema dos homens. Na filosofia, quando nós acreditamos que um determinado ideal, que uma determinada corrente filosófica é a solução para todas as coisas. O fato, queridos, é que nós precisamos entender é que, seja em nós mesmos, nas nossas capacidades, seja nos bens materiais que nós tanto ansiamos, seja em um relacionamento que nós tanto buscamos e desejamos, constantemente nossos corações são seduzidos. E se nós não ficarmos de olhos abertos, nossos corações serão arrebatados. Muito crente pensa que idolatria é só quando eu desejo algo ruim. Idolatria acontece também quando eu desejo algo bom, mas desejo mais do que eu desejo a Deus. Uma das perguntas que a gente mais se faz quando a gente está falando de idolatria é a seguinte: o que eu faria? Como eu estaria diante de Deus se Deus não me desse aquilo que eu quero nesse momento? Respondendo essa pergunta, nós vamos descobrir um pouco, pelo menos, onde os nossos corações estão. Olha, se Deus não me der aquela promoção no serviço, como fica o meu coração diante do Senhor? Ah, pastor, mas a gente fica triste. Sim, a gente fica triste. Em um certo sentido, a gente fica triste porque a gente tinha expectativas. Mas nós vamos viver murmurando com Deus quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos? Nós vamos viver colocando a nossa vontade em primeiro lugar, quando a Bíblia nos diz buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a vontade de Deus em primeiro lugar, que ela é boa, agradável e perfeita? Então a idolatria tem esse problema. E o segundo problema é que não apenas a idolatria nos oferta substitutos pecaminosos, mas a idolatria, ainda que a gente não verbalize isso, a ideia por trás da idolatria é de que aquilo que vem de Deus é insuficiente, não dá conta do recado. A ideia por trás da idolatria é de que Deus não está sendo capaz de solucionar o meu problema no momento, então preciso recorrer a outra coisa. Aquilo que vem de Deus não dá no momento. Olha, esse negócio de esperar por enquanto não dá, porque eu não sei ter paciência. Deus não tem pressa, queridos. Moisés inicia o seu ministério na 3ª idade, para não dizer na 4ª. Moisés vai aos 120. Há uma frase que eu acho muito interessante a respeito de Moisés, dizendo que Moisés viveu 40 anos sentindo-se alguém, 40 anos descobrindo não ser ninguém, e os últimos 40 anos entendendo e vendo o que Deus pode fazer com alguém como ele. Então, meus irmãos, a idolatria é um perigo. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós somos então iguais, né? Porque todos pecaram, nós somos iguais a pessoas que cometem crimes, pessoas que são extremistas religiosos, estão dispostos a matar e a morrer. Não, não estou dizendo isso. Mas a Bíblia nos diz, nos versículos finais que lemos, que a rejeição a Deus fez com que Deus entregasse os homens a um determinado padrão de vida. E nesse padrão de vida nós vemos toda sorte de pecados. Olha só, a partir do versículo de número 28, a minha versão diz assim: e como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para fazerem o que não convém, estando cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo essas obras, versículo 32, não somente as fazem, como aprovam aqueles que as fazem. Me responda uma coisa, não precisa responder verbalmente, apenas pense. Será que nós não cometemos nenhum desses pecados? Será que nós, muitas vezes, não somos tentados a viver com base na inveja, com base na maledicência, com base na avareza? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o texto nos diz que a impiedade fez com que os homens caíssem, Deus os entregasse a uma disposição mental reprovável, a um padrão de vida ruim. E nós éramos tais antes de Cristo Jesus, mas glória a Deus porque o Senhor nos livrou desse contexto, glória a Deus porque o Senhor nos salvou, mas é necessário que os nossos olhos estejam abertos, queridos, porque todo dia nós somos tentados a viver em inveja, todos os dias nós somos tentados a usar a língua de maneira maledicente, todo dia nós somos tentados a murmurar, e como a gente murmura, como a gente reclama. Meus irmãos, é necessário que nós tomemos cuidado. Pastor, qual o problema com a murmuração? A murmuração tem sérios problemas. A murmuração nos mostra muitas vezes que o nosso coração não está no Senhor. Eu acho que poucas coisas refletem tão claramente a idolatria dos nossos corações quanto a murmuração. Porque a murmuração é a verbalização da nossa insatisfação com Deus. E se nós estamos insatisfeitos com Deus, é porque Deus não fez o que nós gostaríamos que Ele fizesse. Então a murmuração normalmente é uma evidência bem prática de um coração que está tão interessado que Deus faça aquilo que Ele quer, que tem dificuldades em aceitar aquilo que Deus quer fazer. Mas a impiedade não é apenas a rejeição da verdade de Deus, é a rejeição da adoração a Deus. Em último lugar, a impiedade é a rejeição dos padrões de Deus para a nossa vida. A impiedade é a rejeição dos padrões de Deus para a nossa vida. A vida longe dos padrões de Deus conduz o homem à perdição. A Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo ao fragor de suas catadupas. E a vida sem Deus é um constante abismo existencial, onde o homem se afunda em práticas pecaminosas e cada vez mais ele vai mergulhando nessas águas profundas. E cada vez mais é difícil de sair. O texto nos diz que como consequência disso, os versículos 24, 26 e 28 começam com uma condicional. E a condicional é a seguinte: olha, como não se renderam a Deus, Deus fez algo. Versículo 24 nos diz: por isso Deus os entregou. Versículo 26, por isso Deus, a minha versão diz, os entregou também. E versículo 28, por isso Deus os entregou. A rejeição para com Deus faz com que o Senhor deixe muitas vezes os homens vivendo em seus pecados até que haja verdadeiro arrependimento. E aqui o versículo 24 vai nos dizer que Deus os entregou à imundícia. A palavra aqui é uma palavra em grego bem conhecida, chamada epifimia. E epifimia significa paixões ansiosas, desesperadas, ardentes. E aqui nós não estamos falando necessariamente de questões sexuais, mas de desejos ansiosos, de querer fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha hora, da maneira como eu quero. No versículo 26 nós vemos que o texto nos diz paixões infames, e a palavra aqui utilizada para paixões só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui e lá em Marcos 9, versículo 12, onde ela é traduzida por sofrimento, sofrerá. A ideia aqui por trás dessas paixões infames é de que o homem sem Deus foi entregue a uma vida de sofrimento. Suas paixões são ansiosas, desesperadas, mas são paixões que implicam em sofrimento. E por último, no versículo 28, o texto nos diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Há uma versão que traz uma tradução que eu acho muito interessante. Ela diz que Deus os entregou, os deixou com uma mente que não suporta o teste. Se nós juntássemos essas 3 expressões aí, imundícia, paixões infames e uma mente que não suporta o teste, a gente poderia chegar à conclusão de que a rejeição para com os padrões de Deus fez com que Deus entregasse o homem a uma vida de paixões desesperadas,
uma vida de paixões que implicam em sofrimento. E o homem está em uma condição mental, espiritual, física, na qual ele não consegue escapar dessa condição, a não ser por intermédio do arrependimento de seus pecados e fé no Senhor Jesus Cristo, que é a única coisa que Deus nos chama a fazer em sua palavra. Nós não morremos na cruz, nós não temos o poder de prover justificação. O que nós devemos fazer é aquilo que João Batista nos diz: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O Senhor Jesus, se dirigindo à igreja de Éfeso, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica, volta às práticas das primeiras obras. A igreja, o Senhor nos diz também, a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. É tempo de se arrepender, queridos. Meus irmãos, dentre todas as práticas destrutivas aqui, Paulo enfatiza, em um dado momento do texto, a questão dos pecados sexuais, especialmente as relações homoafetivas. E por que isso? Porque os gregos eram extremamente dedicados a esse tipo de coisa. Os gregos eram extremamente devotos a uma vida de prazeres sexuais desregrados. Então, Paulo escreve essa carta aqui ao povo que habita em Roma, mas vale lembrar que a cultura grega predominava, eles estavam em Roma, mas a cultura grega, os deuses gregos predominavam e os padrões de vida gregos predominavam. E esses padrões implicavam em uma sexualidade depravada. Por isso Paulo está dizendo: olha, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Por isso o texto vai nos dizer que o homem é indesculpável para com Deus, porque ele não apenas sabe que o que faz é errado, como ele também aprova os que assim procedem, queridos. A Bíblia nos diz que, lá em Apocalipse 22:15, que no dia do juízo ficarão de fora das portas celestiais todos aqueles que de alguma maneira estão entrelaçados com o pecado e vivem no pecado, queridos. O problema da impiedade é que a impiedade nos leva a rejeitar os padrões de Deus para as nossas vidas. Deus nos chamou, e Ele disse isso lá atrás ao povo no Egito, no deserto, melhor dizendo. Deus os chamou para que fosse um povo santo. E o mesmo chamado se aplica a nós hoje. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Concluindo, meus irmãos, é importante nós pensarmos que o Evangelho não nos fala apenas sobre salvação, mas nos fala sobre ira. Nós falamos hoje sobre a ira de Deus contra a impiedade. Por que Deus está irado contra a impiedade? Porque a impiedade é rejeição para com Deus, rejeição para com a verdade de Deus, rejeição para com a adoração a Deus, rejeição para com os padrões de Deus para a nossa vida. Impiedade significa dizer que aquilo que vem de Deus não serve para mim. E nós tiramos daqui algumas lições muito importantes, muito importantes. A primeira: lembre-se que Deus leva a sério a realidade do pecado. Portanto, nós devemos levar também. Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos, mas não os inimigos da cruz, não os inimigos do Evangelho. Amar os nossos inimigos não significa viver em conformidade com o pecado. Significa saber perdoar e cobrir muitas vezes ofensas. Então, leve a sério a realidade do pecado. Segunda, abra os seus olhos com doutrinas que ensinam amor em detrimento de justiça. Abra seus olhos com quem pula o pecado, só ensina criação e salvação. A pergunta básica é: se há salvação, nós estamos sendo salvos de quê? Muita gente tem colocado o pecado como uma questão moral, simplesmente. Olha, basta você abandonar, basta você parar de fazer tal coisa, que está tudo bem. O pecado não é só uma questão moral. Conversava essa quinta-feira com os jovens da nossa igreja, na nossa escola bíblica virtual, e falávamos um pouco a respeito do Salmo 32. No Salmo 32, Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos se envelheceram por causa dos seus constantes gemidos todo o dia, todos os dias. Uma igreja que não fala sobre pecados é uma igreja que está contribuindo não apenas
para o adormecimento espiritual. Não apenas contribuindo para a letargia dos crentes, mas é uma igreja que está adoecendo o povo de Deus. Não falar sobre pecados é contribuir para que os irmãos na fé vivam enfermos espiritualmente. Porque Davi diz, enquanto ele ficou calado, os seus ossos secaram. Pecados precisam ser confessados, pecados precisam ser tratados, queridos. Onde não se prega esta verdade, nós não podemos participar. Nós não podemos comungar onde não se fala sobre a realidade do pecado e da salvação em Cristo. Jesus não está te salvando de dívidas, Jesus não está te salvando de problemas psicológicos, psiquiátricos. Ele tem poder para curar os problemas, Ele tem poder para te ajudar com as dívidas, mas Jesus Cristo morreu na cruz, porque nós estávamos em débito com Deus por causa do pecado. E onde o pecado não é ensinado, nós não podemos tomar parte. Porque nós não estamos sendo salvos da pobreza, da miséria. Seria muito bom, mas nós estamos sendo salvos da condenação eterna que é fruto do pecado. Terceira e última coisa que nós aprendemos aqui. A luta contra a impiedade é uma luta diária. Todos os dias nós somos tentados. Nós somos tentados a abandonar os padrões de Deus e viver a vida como se fôssemos senhores da nossa própria existência. Busque no Senhor forças. Lembre-se que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então ore, Senhor, salva-me da idolatria. Salva-me, ó Deus, de mim mesmo. Salva-me, ó Deus, do velho homem. Lutero dizia que lançou ao mar o velho homem, mas ele mesmo fala brincando, né? Ou não sei se falava brincando, melhor dizendo, mas ele escreve dizendo, mal sabia eu. Ele diz que tentou afogar o velho homem nas águas do Evangelho, mas mal sabia ele que o miserável sabia nadar. O velho homem sabe nadar, queridos. E nada bem se a gente der oportunidade. Peça ao Senhor forças para que você lute contra o velho homem. E para aqueles que estão aqui ou que nos assistem, que nessa manhã entendem o Evangelho, gostaria de dizer para você que só Jesus Cristo nos liberta da impiedade. É tempo de ouvir a voz do Senhor e arrepender-se dos seus pecados. A palavra de Deus nos chama a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos arrependermos dos nossos pecados. Se você deseja abandonar uma vida de vícios, se você deseja abandonar uma vida de impiedade, rejeição para com Deus, gostaria de orar por você. Se você não deseja, eu quero orar por você também. Mas vamos orar, queridos? Vamos nos colocar de pé, todos nós buscando no Senhor forças, para que nós corramos a carreira que nos está proposta. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã, louvamos ao Senhor por tua palavra. Em nome de Jesus, aplique-a nos nossos corações e ajuda-nos a viver para a glória do seu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar contra a impiedade. O Senhor é um Deus irado contra a impiedade, ó Deus. A ira do Senhor se revela dos céus contra toda a impiedade humana. Meu Deus, ajuda-nos a olhar o pecado da mesma maneira como o Senhor olha. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar esse espírito de rejeição para com a tua verdade, para com a adoração ao Senhor e para com os teus padrões. E ajuda-nos a viver em santidade. Oramos em nome de Jesus.